E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Fala galera, tudo bom? Eu sou o Carlos. e hoje a gente começa mais um episódio do nosso podcast Entre Amigos. E aí, Carlos? E hoje a gente tem uma um tema muito legal que é engraçado por causa que nós vivemos estações. E essas estações, elas ficam mudando várias vezes e muitas vezes a gente passa por, por momentos nessas estações que parece que vai tudo dar errado, que as coisas não vão melhorar nunca e de repente melhoram. Yes. É até algo que eu falei, a gente tava indo de bicicleta até aqui na casa do Roberto, onde a gente ia gravar. E a hora que ele falou, mano, eu tava pensando em falar sobre estações. E eu falei, vixe, esse tema, tipo, é literalmente o que eu tô falando pra todo mundo, o que eu tô vivendo muito nesse momento. E olha que a gente nem conversou, a gente conversou pouquinhas horas antes, né, de Sim, gravar o não, a podcast. gente não conversou nada sobre o podcast antes de gravar o podcast. É engraçado até falar assim, mas, né? Antes de decidir o tema, a gente não conversou sobre nada, mas em todo lugar eu tenho falado isso. Eu falei até na reunião do meu ministério, segunda-feira, porque meu líder marcou a reunião e tal, ele fez uma palavra, daí começaram a falar algumas coisas. E daí eu peguei e falei, meu, é algo que eu tô vendo muito que o clima tá estranho em muita coisa. E eu falei, algo tá muito estranho, tá muito diferente, tá acontecendo alguma coisa, a gente tá mudando, indo pra alguma coisa, algum lugar que eu não sei o que é. Eu não sei o que tem que acontecer, mas algo eu tenho certeza, algo tá mudando. E essa mudança começa na gente, sabe? E eu acredito que as estações elas são fundamentais para nossa vivência do cotidiano, para o nosso cotidiano, na real. Porque, cara, existe a estação dentro de um relacionamento. Porque você sai de um relacionamento, por exemplo. Relacionamento de hoje, eu tenho um relacionamento de 1 ano e 8 meses. Mas a gente viveu várias estações. E tem pessoas que vivem essas estações de 6 em 6 meses, né? Tem relacionamentos que vivem de ano em ano, vivem em estações. Tem relacionamentos como amigos também. A gente vive estações também, por causa que cada um vai se adaptando à vivência do outro, né? Yes. E aí é muito interessante esse rolê sobre estação. Porque eu estou numa estação totalmente diferente hoje. E graças a Deus eu não desisti no meio da estação passada. Meu, é muito isso. E o mais incrível da estação é que ela muda a gente, né? Tem até uma música dos Arraiz que eu gosto muito, que ela fala sobre isso. Que ele começa a comparar a vida realmente como estações. Ele fala que no outono, quer dizer, não, no verão e na primavera são momentos de felicidade, regados de risada, mas aí então chega o outono e tudo parece meio que morrer. A gente chega em momentos de dificuldade, tristeza. Mas daí no outono e no inverno a gente espera pela primavera e aprende a ter e lembra do valor da paciência em meio a isso, né? É meio que o poeminha que ele faz antes da música. E é a mesma coisa, é a mesma ideia. E é algo que eu penso, porque sempre que a gente passa por alguma mudança, ela ela demonstra muito um amadurecimento, né? Eu tô querendo postar um texto no meu Instagram, não sei se vai ser postado, provavelmente vai, já escrevi, Vai ser sobre postado. maturidade. Quando E sair esse podcast, já vai ter saído lá no, vai, no, com no certeza. Instagram dele. Então vai lá e curte, compartilha, porque vai estar demais. Com certeza vai ser postado. E eu acho. É brincadeira, parei. Olha! Mas vai dar certo, vai dar certo. E ele foi totalmente de algo que eu tava vendo. De que tava passando temporadas, passando estações da minha vida e eu tava entrando no amadurecimento. E foi até uma ideia que eu acho que a gente já falou aqui, né? Que quando a gente amadurece, quanto mais maduro a gente se torna, menor a gente fica. Né? Menor a gente entende que nós somos.
E eu tava realmente refletindo nisso. Por exemplo, você falou do seu relacionamento com a Mari. É, a Mari do começo e o Roberto do começo não são os mesmos de agora. Exatamente. Então, os dois têm que saber acompanhar o crescimento do outro juntos, sabe? E com isso melhorarem como pessoas unidos, sabe? Sim. E assim, uma coisa bem legal que acontece comigo, e eu acho que tem algumas pessoas que vivem a mesma coisa que eu tenho uma marca muito grande na minha vida, as estações. E essas estações, elas são marcadas por músicas. Então, assim, por exemplo, a música da estação passada foi ABBA, do. Peraí. Do John Mark Pantana, alguma Pantano. coisa assim. Cara, essa música, ela me encheu de graça e ela me sustentou até o final dessa estação. Daí teve uma outra estação que eu tive, que foi essa música aqui, ó. O Fogo nos Teus Olhos. Cara, que é a do louvor da IIR. Então, assim, cara, é uma outra música muito boa que eu gostava muito, que eu gosto ainda, tá? Eu não deixei de ouvir, mas assim, cara, são músicas que elas começam na estação e terminam na estação comigo, por causa que elas definem essa estação que eu estou, sabe? Uhum. E eu não sei ainda qual música dessa estação. Fica a dica. Alguém me deu uma música aí. Alguém não, logo você encontra. Vamos Meu, lá, Jesus! eu passo muito por isso também, né? Tanto que, em quesito música, né? Segunda-feira teve a reunião e do nada eu peguei. Meu líder olhou pra mim e eu já tinha planejado. Eu tinha sentido que ia ter um momento de louvor e ele não combinou nada comigo. E eu pratiquei em casa. Fui, toquei umas músicas e eu tirei 3 músicas específicas. Uma que todo mundo tá cansado de ouvir eu cantar ela, que é Vou Deixar Queimar. Vou Deixar Queimar, falei tudo errado aqui, mas ok. Isaac. E do Isaac. Beijo, Isaac. E junto com ela, outro dele, que foi Yeshua Desce. Eu juntei as duas, porque eu As coloquei... duas, Isaac. Beijo, Isaac. São as mesmas notas, mas eu coloquei eu coloquei uma, abaixei um tom e foi. Só que daí eu fechei com outra música que também, tipo, pra quem conhece essas músicas sabem que elas são de clamor e entrega, né? Elas clamam pela presença de Deus, elas entregam uma adoração pra ele, um sacrifício, né? Elas têm tudo a ver com isso. E daí eu peguei uma terceira, que é o que sua Glória fez comigo, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Ou seja, era outra de clamor e entrega que terminava com uma adoração, né? Chamando Deus de Santo, Santo, Santo. Né? Porque ela clamava pela glória, mas... E daí eu fiquei, meu, ok, Deus, eu tô entendendo que tá sendo isso, mas não tem nada a ver com a construção que eu gosto de fazer. Sim. E daí depois eu entendi, né? E tanto que eu ministrei lá e falei, meu, eu tô sentindo que nessa temporada é uma temporada que tudo tá difícil. Tudo tá muito difícil. E a gente tem que clamar cada vez mais por essa presença, sabe? A gente tem que lutar para que a presença desça. Porque a gente tem que se sacrificar para isso. E daí foi o que eu falei. Mais uma hora ela desce. Então tudo que basta, tudo que resta quando ela desce, quando ele vem e nos visita, é uma coisa, se prostrar e adorar, Sim. né? E eu sempre falo isso. Porque não basta. Porque a gente vai buscar. Só que uma hora a gente vai encontrar. E quando a gente encontra o que a gente tá buscando, chega uma hora que só resta uma coisa. Então muitas vezes a gente vai procurar por respostas. E a gente vai estar lá, lutando por elas. Mas uma hora a gente vai encontrar. E essa resposta daquilo que a gente está buscando, isso tem que nos levar a algum lugar. É para uma Sim. mudança de comportamento? É pra realmente. Ah, é só um conhecimento. Nunca vai ser só um conhecimento. Mas é pra você ajudar alguém? É pra você amadurecer e superar algo que você tá enfrentando, sabe? E é isso que mostra as temporadas. É o amadurecimento. E o amadurecimento ele vem acompanhado com isso, né? Quer dizer, Então. temporadas e estações, tá?
Sim, temporadas e estações, e a gente teve uma discussão que eu falei que é a mesma coisa. Eu sei que na essência não é, mas tem tudo a ver. E eu falo estações, daí ele temporada, daí eu estações, daí ele temporada. Eu falei assim, cansei. É estações o nome Eu que não tive do paciência pra episódio, então vai discutir. ser estações e ponto. Mas todo mundo tá entendendo a conversa. Vamos continuar. Roberto, você é tonto. Só queria falar isso. Olha, não vou começar a brigar agora aqui. Eu tô zoando, Em gente. frente ao público. Continuando. E é basicamente isso, sabe? Quando a gente chega em certo lugar, a gente tem algo pra fazer. Né? A gente falou sobre propósito no último podcast. E eu acho que eu usei um exemplo. Se eu não usei lá, eu tô complementando ele agora. Que é sobre você buscasse uma. Você tem um sonho de ter uma casa com piscina. Daí você finalmente tem sua casa com piscina. Primeira semana, perfeito. Segunda, você não vai estar indo todo dia na piscina. Na terceira, você não vai nem olhar pra ela. Lembrei, você falou assim. E é muito isso, sabe? Porque às vezes a gente tá buscando algo que é só isso, né? A gente chegou e completou, mas quando a gente tá realmente nessa caminhada para um amadurecimento, para uma mudança de estação, a gente vai ver que o que a gente recebeu em uma estação é pra gente fazer algo. É pra gente ajudar, é pra gente construir algo novo, é pra nos preparar para algo lá na frente. Mas você sempre vai ter algo pra fazer com aquilo que você aprendeu, sabe? Essa sua estação, Carlos, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Essa estação que você passou agora, o que que você aprendeu dela? Que eu sou pequeno. Direto, assim. Mas, na verdade, é o que eu mais tô aprendendo agora, né? É o que eu mais tô aprendendo agora, que é justamente o que eu falei. Eu já falei em algum podcast, eu tenho certeza disso. Ou posso estar errado, mas eu falei em muito lugar. Que, meu, eu tive um dia, primeira vez que eu ministrei louvor na igreja, todo mundo me olhando, eu cantando. E tudo saiu dos meus planos. E no final fluiu, foi bom. Mas eu peguei e falei, meu, mas não é sobre eu ter cantado. Olha o quanto que eu sou pequeno. Tudo que eu planejei não foi conforme eu planejei. Precisei mudar tudo de última hora e deu certo. Eu sou pequeno, não é sobre mim, sabe? Sim. E foi essa dependência que eu aprendi. Eu tenho aprendido muito de me diminuir para engrandecer a Deus, sabe? E poder realmente ser dependente dele, sabe? E é isso. É isso que eu tenho tido na minha. Então já volta a pergunta para tu. Qual que é, né? O que que você tem aprendido? O que que você aprendeu na última? Assim, dá mais importância para os meus sentimentos. E dá mais importância em cuidar dos meus próprios sentimentos. Sabe? E para que esses sentimentos eles acabem saindo de mim, sabe? E que eles não façam parte do meu coração e do meu caráter, sabe? É uma coisa assim que eu tenho prestado bem atenção, porque o senhor tem falado bastante comigo e eu tenho conversado com muita gente. Tenho pedido muito conselho a respeito, porque muitas vezes a gente desanima, né, Carlos? Uhum. Sinceramente. Então, assim, muitas vezes eu já falei isso no episódio passado, que você tá lá no hype, você tá subindo, você tá, por exemplo, sendo conhecido por muita gente, você tá sendo honrado por todo Daí mundo. chega aquele momento do eu vou descer um monte. Eu vou descer um monte, literalmente. Cara, e foi assim, descendo, 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 descendo. E parece que eu tinha chegado no fundo do poço. Mas na real eu tava na corda, assim, pendurado na corda. O fundo do poço tava lá embaixo, tava muito distante de mim, Mas a sabe? impressão é que você tava embaixo, né? Sim. Então, assim, olhar mais pra mim, sabe? Entender os meus sentimentos e começar a ministrar mais o amor. Mano, sabe o que que é engraçado? Antes de já entrar nesse final que você falou, mas pra não perder o fio do que você falou antes. Sim. É engraçado que por muito tempo na minha vida, né, isso é uma coisa que eu tive que viver, porque por muito tempo na minha vida eu era a pessoa que deixava assim a tristeza me definir. Eu era a tristeza praticamente, sabe? Não era eu era o Carlos que tava triste, não.
eu era triste. Era isso que na minha cabeça me definia. Por quê? Porque tinha uma frase que eu ouvi de uma música que um amigo meu me falou pra me aconselhar. Eu lembro até hoje que ele falou: Meu, você conhece aquela música do Legião Urbana que fala, parece cocaína, mas é só tristeza? Daí ele falou: Meu, é porque a tristeza ela te vicia. Você entra nela, você não quer sair. Se você se deixar definir isso. E ele falou pra realmente eu ter a noção e falar: Meu, vou sair desse buraco. Mas não, foi o contrário. Eu comecei a me definir por essa frase, só que daí chegou uma hora que eu vi: Meu, pera, tá tudo errado aqui. Isso não deve me definir, eu não sou essa tristeza. Só que isso, assim, eu levei um ano de processo, Foi aí que eu comecei a encontrar Deus e ter meu momento de conversão e tudo mais. Mas é muito real. Eu tive um momento que eu tive que aprender que eu não era aquilo que eu sentia e que eu devia dar uma atenção para o que eu sentia e buscar como resolver isso em mim. Sim. E eu acho engraçado o fato de, meu, eu tive um processo desse. De repente você tá passando por ele agora. Sim. E porque as coisas não é. A vida não é uma receita. Sim. Né? Você pode ter passado por algo lá atrás que eu vou passar amanhã. E eu passei por algo lá atrás que você tá passando agora, sabe? Sim, Eu sim. acho muito bom que não tem essa receita. E é aí que a gente aprende, em meio a tudo isso, a gente buscar conselhos, buscar ouvir de pessoas. E até nisso, saber olhar para a situação e falar: Meu, ok, tá acontecendo isso, isso, isso. Mas eu tô aprendendo isso, isso, isso. Sabe? Mais Deus tá me mostrando isso. Porque foi algo que eu passei na minha mentoria do Pockets, né? A minha mentora, ela falou: Gente, eu quero ouvir como que vocês estão, o que tá acontecendo. E todo mundo, todas as meninas da minha mentoria, que é engraçado, eu sou o único homem na minha mentoria, que todas as meninas falaram Como sempre, a né? mesma coisa. É a Jesuscidência da vida, sabe? E todas as meninas falando: Gente, eu não sei o que tá acontecendo, nada tá fluindo, nada tá fluindo, tá tudo ruim, eu tô com dificuldade nisso, nisso. Tinha uma que até falou: Meus auxiliares, eles não estão engajando, não estão querendo fluir em nada, não estão empolgados para fazer o que a gente tá fazendo. Não tô conseguindo animar eles, incentivar eles a servirem. Mas Deus tá me mostrando que Ele tá cuidando de tudo, que eu tenho que aprender a fazer eles fluírem e tudo mais. E, e foi uma conclusão que eu tive muito nisso, que daí a minha mentora, ela falou: Gente, vocês não estão vendo o quanto que vocês estão amadurecendo, porque vocês o tempo todo falaram de tudo que tá ruim, mas ninguém murmurou, ninguém reclamou. Sim. Vocês falaram que tá ruim, que tá acontecendo isso e isso, só que vocês terminam com: Mas Deus tá me mostrando que Ele tá me fortalecendo, Ele tá me guiando, Ele tá cuidando de tudo, Ele tá me ensinando algo. E isso é sinal de maturidade. Sim. E isso tá muito forte pra mim, sabe? E é justamente nesse ponto. E é aí que a gente aprende a ministrar o amor de Deus, né? Que nem Sim. você falou. Porque a gente percebe que em meio a tudo que tá ruim, meu, Ele tá cuidando de tudo. Então a gente Sim. entende que Deus é um Deus próximo. Deus é um Deus de... É realmente de um relacionamento íntimo com a gente. E isso leva a gente a querer falar mais desse amor, desse cuidado, sabe? Eu acho que a música da minha estação eu descobri agora. O que sua glória fez comigo. Yes. E sabe Senti nada. assim, é por causa que eu cantei essa música no domingo. Uhum. Acho que você não sabia disso. Não. E tipo, mano, é algo muito incrível. Por causa que, mano, eu só quero que as pessoas sintam a glória do Espírito Santo, sintam a glória mesmo, sabe? E elas possam absorver isso, sacou? Tipo, eu fui tocar em alguns lugares essas semanas agora, e tipo, eu só queria que as pessoas sentissem a glória. Pode estar que vibe que for, igual que eu tava conversando com o Carlos. Tem muita gente indo pros lugares por causa da vibe. Por causa que é ou uma vibe que é de rock, ou uma vibe que é um funk, ou uma vibe que é um rap. Cara, Reggae. um reggae. Todo mundo tá indo por vibe. Ninguém tá indo pelo próprio propósito. Entende?
Uma pessoa, vamos fazer uma pergunta, Carlos. Uma pessoa vai pra balada pra quê? Ela vai pela vibe de ir pra balada? Ou ela vai por causa dos amigos dela? Na maioria das partes é pela vibe. Também pode ser motivado por amigos, mas ninguém permanece pelos amigos, porque se você não gosta do lugar, você sai dele. Entende? Você vai pra uma festa, você vai pra um show. Por quê? Por causa pela vibe ou pela pessoa que tá cantando? É meio que os dois. No caso do show é meio que os dois. Só que o principal é a vibe das músicas que essa pessoa que tá cantando traz. Cara, eu vou falar sério. Jesus, ele não é vibe? Jesus não é você pegar uma banda gigantesca e fazer o melhor louvor do mundo. Não. Jesus, cara, é simplesmente você pegar um violãozinho qualquer, fazer igual o Rodolfo Abrantes, é, fazer igual o Rodolfo Abrantes, pegar o violão dele e começar a tocar as músicas dele e você sentir a presença do Espírito Santo e o amor dele e sentir o lugar inundar. Yes. Meu, é muito isso. É algo que eu tenho refletido muito. É sobre as músicas e as pessoas que a gente gosta de ouvir. Por exemplo, eu sou alguém que eu me converti num lugar que o cara que ministrava 90% das músicas dele era a música do Drops. E depois virou música do Morada. E hoje, quando eu vou escolher algumas músicas, de repente tem Drops e tem Morada. Por quê? Porque eu meio que fui nesse lugar. Só que daí chegou uma hora que não foi por causa do que eu tava recebendo na época. Não era por causa das músicas que eu tava ouvindo, mas era por causa da mensagem delas que tinham muito a ver com aquilo que eu vivia com Deus, aquilo que eu pensava. E daí muitas vezes, por que você ouve alguém falar? Por que você ouve uma palestra de 1 hora ou uma pregação, o que seja? Por que você ouve, você vai querer assistir a live de um cara? Quando você entra numa maturidade, você não vai ouvir porque, nossa, a técnica é legal, nossa, o cara fala bem. Não, você vai porque você se identifica com o que ele prega, com aquilo que ele canta, com aquilo que ele fala. E isso tem muito a ver. Meu, se você parar, se você for a pessoa que analisa a música por letra e não pela vibe que ela traz, você vai perceber que tudo que você ouve reflete algo que você pensa ou que você está sentindo. Eu sou essa pessoa. Eu já tive discussão sobre música que eu falei isso. Tipo, eu já tive gente me zoando, falando: opa, vamos na faculdade, principalmente. Vamos ouvir um louvor, Carlos? Eu tô ouvindo. Daí a pessoa ria, tipo, como assim? Daí eu falava: meu, é porque assim, quando eu tô triste, eu ouço algo mais triste. Quando eu tô feliz, eu ouço algo mais alegre. Mas é porque isso é muito de mim. Não. O que eu ouço tem a ver com aquilo que eu tô sentindo. E muitas vezes o jeito que eu tô tem muito a ver com o louvor, com a adoração, né? Às vezes não é uma adoração, às vezes é uma música para refletir. Tem muitas, por exemplo, Morada que eu citei, tem uma que é Paradimas, que eu amo muito quando eu tô assim meio mais O de Carlos gosta de boa. música velha. Música velha. Essa daí é velha. É segundo CD deles. O primeiro eles não postaram no Spotify, mas tudo bem. E, e é muito nessa de você repara, você vai ouvir, não vai ouvir em qualquer momento, sabe? Você vai ouvir no momento que tem a ver com aquilo que você tá sentindo. Quando você tá pensando na mensagem, naquilo. Então, é muito mais do que só o que a música traz, mas é o sentimento e a mensagem que ela traz, É sabe? tipo quando você tá pensando na cremosa. Mas é real, assim, que eu vejo é que a gente. Por exemplo, eu tenho uma vibe totalmente diferente que o Carlos. Eu sou super do heavy metal e do rock. Mas Então. eu amo heavy metal e rock. Nem, eu tô meio afastado dessa área, mas Só que é o que eu você, mais ouvia. você vai mais pro cristão. Aham. E eu não vou muito mais pro cristão. Quando eu tô muito animado, muito animado, muito animado, eu coloco um heavy metal pesadíssimo. E tipo assim, a Mari quando ela vê eu com essas músicas assim na cabeça, tipo, ela fica meio que, cê é louco.
Você é louco, que você Daqui tá a pouco tá fazendo gritando. pentagrama aí na parede. Brincadeira, gente. Eu ouço rock ainda, tá? Não parei, não. Daí que e só gritando, e o cara só. Ninguém falando nada direito de vez em quando. De vez em quando fala umas bobagens? Fala, mas a gente ignora de vez em quando. Daí só aquela pressão daquela música me traz uma espontaneidade, uma alegria numa estação que eu tô, sabe? Uhum. Eu tava observando como que foi a minha evolução musical, assim, de gosto musical, no meus salvos do Spotify, né? Porque chega uma hora que a sua playlist tem tantas coisas que tudo que você faz é salvar a música e deixar lá. Daí eu olhei que tem, assim, umas músicas muito nada a ver no início. E daí vai indo, daí chega uma hora que só tem música triste. Tanto que eu tô dando uma limpada. Porque se tem algo que eu parei é de ouvir música muito triste. Mas, tipo, é muito isso que eu fui vendo. O quanto que o que eu ouvia ia mudando. Chegava uma hora que tava algo muito triste. Algo um pouquinho mais animado. Sei lá, um pouquinho de eletrônica lá no meio. Uns rock mais pesadão assim. Daí de repente eu tava pra uns acústicos, uns rock triste. E daí ia descendo, daí do nada, daí chegava uma hora que era mistura de louvor, de música cristã e de música triste. E foi indo, foi mudando conforme o tempo. Mas hoje eu reparo que quando eu ouço algo que não tem a ver assim com o cristão, é tipo uma ou outra, porque a minha vibe vai muito pra aquela. Só que ainda é umas coisas muito específicas, sabe? O cara virou muito crente. Por exemplo, tem uma banda que eu ouço, Or Last Night. Recomendo muito, eu gosto demais. Que a mensagem de algumas músicas deles ou me faz enxergar como que as pessoas veem o mundo, né? Por exemplo, tem uma música que fala que se você parar pra observar, todos nós vivemos vidas quebradas. E, tipo, isso tem muito a ver de culpar o mundo à volta, mas não assumir sua culpa e tudo mais. Isso me faz refletir. Tem outra que é Sunrise, né? Eu não vou aceitar morrer até que a diferença seja feita. A maior mensagem da música, assim. E é muito isso. Tudo que eu ouço tem um pouco a ver com a mensagem da música e o que que ela traz em mim. Muito mais do que simplesmente o estilo da música, né? E eu vejo real isso na minha vida. E uma coisa assim, eu amo música em espanhol. Se tiverem música em espanhol pra me indicar, por favor, indicam. Resumindo, Roberto tá procurando amigos. É. Não, eu só quero. Eu não tô procurando amigos, eu tô procurando músicas. Não, a ideia é porque quando você começa a compartilhar a música, eu tenho muito essa visão, você começa a compartilhar meio que vida. O jeito que você. É o estilo que você gosta e tudo mais. Daí isso vai criando uma intimidade. É essa zoeira que eu tô dando. Cara, então, vocês são nossos amigos, porque a gente tá exatamente, entre amigos. Compartilhando músicas agora. Olha que chique. Meu, é engraçado que a gente meio que tá voando aqui no assunto, mas sim, por causa que a nossa estação, ela bate muito com isso, sabe? Aham. Ela bate muito. A importância da nossa estação, ela vem para ser adequada à música. A gente se adequa à música de uma estação nossa. Fez sentido, fez. Uhum. Então, Meu, mas a gente tava falando de algo que eu ouvi essa semana que tem tudo a ver com esse lado que a gente começou da música. Que foi. Vou soltar aqui já nesse momento. Mas foi que eu ouvi, assim, depois desses desabafos sobre estações, sobre o que tá acontecendo, que tá tudo ruim e a gente não tá entendendo nada. Foi que chegaram e falaram: Meu, você entende quando a estação tá mudando, quando a roupa da estação anterior já não cabe mais em você. E isso é muito real. E roupa geralmente tem a ver com atitudes, né? Então, tipo, em cada estação você vai tendo novas atitudes. No sentido de... Às vezes a música que eu cantava na estação anterior, ela ainda tem a ver com a minha vida. Mas ela já não tem mais muito a ver com o que eu tô passando agora. E certas atitudes não vão ter mais a ver. Por exemplo, algo que eu uso muito, um adolescente. Ele é muito movido pelo que os amigos falam. Tipo, nossa, não acredito que você nunca beijou ninguém. Você tem que fazer isso, não sei o que. Daí o adolescente vai lá, correndo pra isso. Não, Vai lá e beija alguém. Você tem que beber, você tem que ir pra festa. Você tem que E fumar um daí cigarro, você ele tem que fumar vai maconha. pra ser aceito
pelo ciclo que ele tá. Mas chega uma hora que ele amadurece, ele percebe que, eu não preciso provar que eu sou alguma coisa. Eu não preciso me mostrar pra alguém. Tudo que eu preciso é ser eu. E daí, de repente, os círculos de amizade vão mudando. As atitudes dele vão mudando. Porque ele repara, eu não preciso estar querendo me encaixar em algum lugar e seguir o que as pessoas falam. Porque isso já não tem mais nada, não tem nada a ver com quem eu sou agora. Então, eu vou viver o que eu quero. Sabe? Eu vou ter essa maturidade de fazer aquilo que faz sentido na minha vida. E de repente essas atitudes de ficar agradando todo mundo já não faz mais sentido na vida dele. Sim. E é aí que a gente vai mudando essa roupa, vai mudando essas atitudes e deixando pra trás, porque elas já não fazem mais sentido na nossa E vida. você começa a ser uma nova criatura. Yes. A gente não tava falando no sentido apenas esse, mas é real. Sim, uma nova criatura em tudo, cara. Uhum. Até porque, assim, eu tive uma época que minha vida era de um jeito. Ela mudou literalmente de cabeça pra baixo. Sim, sim. Porque foi muito isso. Eu tinha uma maneira de viver, tentei permanecer igual, né? A gente citou Rodolfo Abrantes, ele fala isso. Até quando ele fala sobre a música dele, qual que é o nome? Um Presente pro Futuro. Ele comenta isso porque tem um trecho que ele fala sobre isso, de que eu bem que tentei ficar igual, mas não consegui, sabe? Porque a gente tenta permanecer igual e às vezes a gente passa um bom tempo, mas a gente não aguenta. Tipo, chega uma hora que a gente fala, tá na hora de eu mudar e agora eu não sou mais a pessoa que fazia isso. Eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu amadureci, eu não sou mais aquele lá atrás, mas talvez agora esteja melhor do que eu era antes, sabe? Sim. E pra terminar, eu queria deixar algumas perguntas pra vocês. A primeira pergunta é o seguinte: o que você aprendeu da sua estação passada? Segunda pergunta: quem é você nessa estação agora? E a terceira pergunta: o que você quer ser nessa estação? É isso, meus queridos. Isso aí. É sobre isso. Qual é o seu alvo? Simplesmente. Qual que é o objetivo? O que você quer nessa vida? E ponto. É tudo que a gente precisa buscar. Cara, e voa! Voa, garotinho! Como que é mesmo? Deus tem que prosperar. Brincadeira, nada a ver. Nada a ver. Estraguei todo o clima, mas é isso. Não, tamo voando, Maurício! Caraca, Maurício, mano. Tô voando, velho. Eu sei que essa parte não vai entrar, mas... Não, vai entrar sim, Mário. Você tá ouvindo isso. Todo mundo tá ouvindo isso, mas beleza. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Muito obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas que ouvem nosso podcast, que estão assim engajados a conversar com a gente. Muito obrigado por cada um que está engajando também lá no Instagram, junto com a Milena. Cobrem dela, tá, por favor, porque não é fácil. Sabemos que ela tem um monte de coisa pra fazer, mas também a gente tem muita coisa pra fazer. E a gente tira tempo da onde não tem pra conseguir gravar esses podcasts pra vocês. Coitada da Milena, ela nem tem tanta coisa pra fazer, mas ela sofre na nossa mão. Ela sofre dessa mão. Agradeçam ela. Agradeçam. Então, pra agradecer, curte a gente lá, segue a gente lá, pelo amor de Deus. Acompanha a gente lá no Instagram, que tem coisa nova sempre lá. Também se inscreva no nosso canal, no YouTube, por favor. Isso vai ajudar muita gente. Também dê um follow no Spotify. Segue a gente, por favor. E abraços. Siga eu, siga o Carlos, siga a Mari, siga a Milena e siga Jesus. Um beijo no coração e até mais. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.